Olá, seja muito bem-vindo ao Clube de Sobrevivencialismo XX. Hoje estaremos fazendo um vídeo que é continuação de um vídeo anterior, ou seja, é a segunda parte do vídeo Aprendendo a Estocar. O estoque no sobrevivencialismo e preparação. Nós aqui temos um enfoque mais prático, por isso todo mundo, quando começa a falar sobre preparação, começa a falar estoque arroz, estoque feijão, estoque grãos. Sim, nós também iremos falar sobre isso, mas nós temos questões mais práticas. A primeira coisa que nós iremos falar é que não adianta você começar a falar em estoque de longo prazo se você não está fazendo o estoque de curto prazo, ou seja, aquilo que nós falamos no vídeo anterior. Pare, volte e assista a parte 1 deste vídeo, pois ele é muito importante. Um segundo ponto que eu quero colocar para você é que se você está pensando em fazer um estoque de longo prazo, você primeiro, antes de mais nada, tem que ver se você tem espaço para armazenar este material, pois ele terá um volume bastante grande e ocupará bastante espaço. Um terceiro ponto a colocar é que neste vídeo nós estaremos falando sobre o que estocar, o que providenciar, mas outras dicas também são importantes sobre processo de embalagem, acondicionamento, conhecimentos necessários e outros pontos importantes para aprender e estocar a longo prazo. Mas isto será detalhado na parte 3 no próximo vídeo. O primeiro item que nós iríamos falar não poderia ser outro, ou seja, a estocagem de alimentos que tenham prazo de validade bastante grandes. E exemplos típicos são os grãos, o arroz, feijão e outros grãos. Mas entra dentro dessa lista ainda azeite, café, enlatados, mel e outros alimentos. Mas pesquise bem para ver se os alimentos que você está escolhendo realmente podem aguentar bastante tempo armazenado. Bom, o item 2 que nós vamos elencar não é nenhum produto, mas ele tem tudo a ver com o que acabamos de falar. Ou seja, se você for armazenar, crie um sistema de estoque que seja no seu caderno, para que você possa priorizar para que eles não estraguem em sua despensa. Item 3. Água. Sim, água é um item fundamental para nós estocarmos. Mas quando estivermos falando de estoque para longo prazo, não estamos falando de necessariamente termos água em espécie, galões de água cheio dentro de nossa casa, mas sim formas de obtermos água purificada, água boa, água bebível. Aí nós temos que falar nos elementos para obter esta água, ou seja, termos armazenado água sanitária, clorim, filtros e outros materiais que possam nos dar uma água de boa qualidade para beber. Item 4. Agora nós vamos falar de um item de extrema importância para a nossa vida atual, ou seja, energia. Como estocar energia? Já falamos no vídeo anterior algumas formas para estocar. Prioridade 4. Estocar energia. A energia será um grande problema no futuro. Logo, nós teremos que ter fontes alternativas de energia. E estas fontes que estamos falando são pilhas recarregáveis, baterias recarregáveis, powerbank, placas solares e geradores. Se bem que geradores, vocês já sabem, eu não gosto muito desta opção, pois depende de combustível. A grande vantagem de estocar energia é que se você pegar um conjunto de pilhas, elas têm durabilidade de até 10 anos em estoque. Ou seja, você poderá ter um bom estoque de pilhas. Um outro ponto importante é que hoje as placas solares
poderão lhe auxiliar a carregar as baterias recarregáveis. E isto é um ponto bastante positivo. Esta situação também é válida para Power Bank. Por causa disso, você pode estocar energia através de placas solares. E, inclusive, se você mora em apartamento, você pode pensar em mini placas solares. Prioridade 5. Estocar luz. Aqui nós subimos um nível, ou seja, nós estamos falando agora de termos luz armazenada, mas falamos de lanternas e itens que possam gerar luz de uma qualidade maior. Ou seja, eu, uma vez por ano, vou lá e compro uma lanterna de melhor qualidade, um gerador de luz de melhor qualidade para ter em meu estoque. Pois este item é fundamental e logo ter um sistema confiável para gerar luz, uma lanterna confiável para gerar luz é fundamental. Principalmente porque nós já comentamos anteriormente que o ser humano, as pessoas, você e eu, geralmente nós temos medo do escuro. Isto é instintivo. Prioridade 6. Estocar ferramentas. Sim, ferramentas. Aqui estou falando de todo e qualquer tipo de ferramenta que possa lhe auxiliar, desde chave de fenda, martelo, serrote, enxadas, foice, o que for útil para você. Claro que eu entendo que se você mora em um apartamento numa cidade, possivelmente uma enxada não caberá bem no seu ambiente, mas fica a ideia. Você tem que saber quais são as ferramentas adequadas para você. Prioridade 7. Uma boa lâmina. Sim, agora também subimos de nível. Não está mais no improviso, nas lâminas que nós possamos ter ou que você pode ter aí à sua disposição. Se possível, adquira uma boa lâmina de sobrevivência. Uma lâmina que tenha uma espessura adequada, acima de 5, 6 milímetros, e que seja de um material de boa qualidade. Pois você não pode ficar na mão se precisar utilizá-la. Prioridade 8. Papel higiênico. Sim, papel higiênico é um item bastante importante. E se ocorrer qualquer problema com a indústria que fabrica o papel higiênico, nós iremos sentir. Prioridade 9. Material de higiene. Aqui nós podemos colocar todos os materiais de higiene pessoal. Pasta de dente, shampoo, sabonete, cremes corporais, lenços umedecidos. Todos estes materiais que serão úteis para nós, para o nosso asseio pessoal. Um item muito importante está na prioridade 10, que são os materiais de higiene e limpeza. A prioridade número 10 são os materiais de limpeza. Sim, nós precisamos manter o nosso ambiente asseado, limpo. Prioridade 11, combustível. Aqui nós estamos falando principalmente de álcool. Álcool você consegue estocar para um período longo. Já outros combustíveis são mais perecíveis. Se você tiver condições financeiras, você pode inclusive estar fazendo estoque de gás de cozinha. Prioridade 11. Comunicação. Quando falamos de comunicação, estamos falando principalmente em você ter um rádio de ondas curtas, um rádio AM, FM, algo que você possa ouvir as notícias que estão ocorrendo. Se você tiver condições, também é interessante você ter um radinho de comunicação, um Baofeng como este, certo? Que você poderá se comunicar, ou melhor, você pode escutar o que os outros estão falando, para ver se há alguma emergência na sua região. Hoje, para você operar um rádio Baofeng, você precisa estar habilitado na Anatel, mas existem opções. Uma opção interessante são esses HT, esses walkie-talkie aqui, que são de uso livre. Eles têm um alcance bastante interessante, 2, 3 quilômetros, dependendo do ambiente onde você está. Por causa disso, pode ser uma opção bem interessante de comunicação. Prioridade 13.
Fogo. Sim, estocar fogo através de isqueiros, fósforos, pederneiras e outros sistemas que você possa ter para fazer fogo. Fogo é um elemento primordial na questão de sobrevivência. Prioridade 14. Sementes. As sementes são um elemento bastante importante para quem pensa em sobrevivencialismo e em estoque para longo prazo, pois plantar as sementes pode lhe garantir a alimentação no futuro. Prioridade 15. Bebida alcoólica e cigarros. Se você não bebe, não fuma, que nem eu, mas é sempre importante ter um pouco de bebida à sua disposição. Quando a gente fala de bebida alcoólica, não necessariamente a gente precisa tê-la para beber. Nós podemos utilizá-la de diversas formas, principalmente na questão de higiene, limpeza e até desinfecção em caso de algum acidente. A bebida ainda é um elemento importante que você pode utilizar em sistemas de troca se houver algum problema mais grave no futuro. Parte 16. Estocar abrigo. Sim, quando a gente fala de abrigo, a gente está falando de ter uma baraca, um saco de dormir, algo que possa lhe proteger das intempéries. Não estamos falando de sairmos, corrermos por aí, mas sempre é interessante a gente ter um desses elementos de abrigo de reserva à nossa disposição. Prioridade 17. Material de emergência. Aqui estou falando de um kit de emergência. Sim, aqueles materiais normais, esparadrapo, bandagem e todos esses elementos de emergência que a gente pode ter. Não estou falando de remédio, pois remédio, quando a gente fala de estoque para longo prazo, é uma situação bastante crítica e difícil de se conseguir manter. Prioridade 18. Comida para os cachorros e gatos. Sim, se você tem animais de estimação, recomenda-se você ter pelo menos um estoque de longo prazo também de alimentos para eles. Prioridade 19. Equipamentos de defesa. Eu vou abrir equipamentos de defesa nos itens 19 e 20. O item 19 são equipamentos de defesa que você pode ter mesmo aí morando em um apartamento. Por causa disso estou falando de ter um bom facão, ter uma machadinha, ter uma estilingue, uma funda, ou ainda ter um arco e flecha. Sim, um arco e flecha. Futuramente estaremos fazendo um vídeo detalhando mais sobre situações de segurança e defesa ao seu ambiente, em situações extremadas de sobrevivencialismo. E, por último, ainda poderíamos ter uma balestra. Sim, você pode ter balestra, certo? Sem nenhuma restrição na atualidade. E o último item que estaremos tratando é a prioridade 20. Sim, aqui agora estou falando de você ter uma arma para defesa. A verdade é que os itens que eu listei anteriormente no item 19 são itens que podem lhe ajudar, mas efetivamente só temos um equipamento que pode nos ajudar a defender, que é ter uma boa arma de defesa. E aí nós estamos falando de calibres maiores, calibre 38 para cima, ou seja, uma .380, uma 9mm, os calibres permitidos por lei. Claro que aqui estamos falando de equipamentos legalizados, que você pode ter de forma legal. Ah, e uma boa opção é ter uma 12. Uma 12 é um equipamento que você pode adquirir e que lhe traz uma segurança bastante grande. Mas isso só é válido se você realmente souber utilizá-los. Segurança é fundamental. Segurança é fundamental. Segurança é fundamental. Seja um sobrevivente. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe, mostre aos seus colegas que existem opções diferentes que nós temos que estar preparados.